Sejam bem-vindos ao projeto Acabe com a Fobia. Hoje eu estou entrevistando uma pessoa muito especial, a Elivânia. A Elivânia tinha uma fobia muito forte, daqui a pouco ela vai contar como é que era. E aí, Elivânia, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, tudo bem, sem fobia. Sem- Já deu um spoiler já. Já vou começar com a pergunta a mais clássica que eu faço para todo mundo que tem alguma fobia ou que já teve. É, qual foi o seu pior dia com a sua fobia? Quando você tinha, né? Quando eu tinha. Olha, o pior dia foi, foi no episódio, até o mesmo episódio que eu te contei quando a gente fez aquela reunião na empresa. Uhum. Foi quando nós viajamos, né, e nós fomos para Maceió e acho que na expectativa da viagem eu acabei esquecendo onde eu estava. E aí a gente estava, acho que eram 12 andares, eu não sei, era bem alto. Para quem tem, né? Fobia é bem alto. E eu acordei e instintivamente eu fui abrir a cortina para ver o lugar, né? E quando eu vi aquela altura toda, eu lembro que a minha sensação foi de que eu senti até o vento batendo no meu rosto. É Caramba. como se não tivesse nem vidro. Eu fiquei, assim, uma estátua paralisada. Fiquei morrendo de medo. E a única coisa que eu consegui fazer foi abaixando aos pouquinhos. E eu sentei no chão. E aí fui afastando, coração disparado. Fiquei com uma sensação horrível, que eu só pensava que eu ia cair, mesmo Mesmo com sendo vidro ali. impossível, né? Porque mesmo com vidro. Mas o meu medo foi tanto que eu senti, parece que eu senti o vento, assim, como se não tivesse um vidro ali protegendo. E a janela estava fechada. Tudo fechado. Caramba. É, é como, Tudo devidamente fechado. é como eu explico na maioria dos podcasts e aqui também. É um medo irracional. A gente tenta usar a lógica, só que a lógica nesse caso não se aplica. E aí É esse verdade. também foi seu primeiro episódio, né? Foi a primeira vez que você teve alguma coisa em relação à fobia? Sim, porque eu sempre tive esse medo. Então, assim, eu Ah, evitava lugares altos. Ou se eu tivesse que ir a algum lugar que fosse uma sacada, tivesse, né, fosse uma altura, tivesse uma sacada, um prédio, sim. apartamento, eu não passava nem perto. Estava bem longe, de preferência no quarto que fosse mais no meio da casa, para eu ter certeza que eu não ia ficar perto da janela. Ah, tá. Então, Então, assim, antes disso, você já tinha esse medo de altura já. Ah, tá. tinha e o que eu fazia, eu evitava esses lugares. Quando não tinha como evitar, que eu tinha que estar num lugar desse, Aham. eu ficava bem longe, o mais longe possível. Pra você ter ideia do tamanho do medo, eu moro aqui em Brasília desde os 6 anos de idade. E eu nunca subi na torre, por exemplo. Caramba. Quando era aberto para turismo, eu nunca tive coragem. Então, assim, era um medo que eu já tinha, mas que o, o meio que eu tinha para evitar era ficar longe, o mais longe possível desses lugares altos. Eu também nunca subi na torre de TV, mas tudo bem. Apesar de não ter, só pra gente ficar mais claro, como que era antes da fobia? Rotineiramente, o que que acontecia de problema em relação a isso? Olha, por exemplo, lá no escritório onde a gente trabalhava, né, no Aham, escritório anterior, a nossa sala tinha duas paredes, né? O resto era tudo vidraço. Então, passar pelo corredor ali e passar por aquela janela, eu passava assim, sabe, que quase fechando os olhos todo dia, Nossa, todo porque dia. era assustador, né? Para mim era uma coisa bem assustadora. A ideia de, parece que só de pensar em passar perto, eu acho que eu já tinha ideia que eu ia cair, né? Mesmo tendo ali toda a proteção, a vibraça, não tinha como cair, né? Mas o medo fazia isso. Quando, quando a gente tinha, por exemplo, que fechar uma persiana,
Eu fechava, mas eu ficava de frente com a parte que era a parede. No Não cantinho. ficava de frente com o vidro. Eu ficava sempre do lado que tivesse a parede ali, porque para mim dava aquela sensação de segurança, né? Sim. Então é bem ruim. E aqui em Brasília a gente tem prédio em todo lugar, né? Tudo que a gente vai fazer tem que estar em algum lugar que é alto e isso era um problema. Caramba. E tinha alguma coisa que isso provocava de limitações na sua vida? Coisas que você deixava de fazer? Ou que, enfim, qualquer tipo de limitação? Sim, porque, por exemplo, se a gente vai a um passeio, né? Tem uma trilha, tem um lugar legal, tem que subir um pouco mais, eu já não ia, né? Parte de diversão, só nas coisas que fossem térreas. E sim, tudo ficava meio limitado. Ou quando eu tinha que participar de alguma coisa, participava, mas era com aquele medo, aquele medo de acontecer alguma coisa ruim, né? Sei lá, qual que era a sua maior frustração em relação a esse medo de altura? Eu, assim, eu sou apaixonada por paisagem, adoro pôr do sol, eu acho lindo. E eu ficava com raiva porque eu não conseguia, por exemplo, subir numa montanha para ver ali um pôr do sol. Um Tinha que ver do chão. mirante, por exemplo? E exatamente, eu ficava frustrada porque eu acho muito bonito, mas eu tinha medo. E se eu fosse, era de longe. Então, sim, a gente não curte bem nem a vista, nem o passeio, né? Fica bem Uhum. ruim. Caramba, não consigo imaginar, mas sentir só quem sente mesmo pra saber. É. E E assim, é uma coisa que acaba que fica silenciosa, porque quando a gente fala de fobia, geralmente as pessoas acham, a grande maioria acha, não, isso é bobagem, isso é frescura, isso é coisa da sua cabeça. E acaba que você fica que meio que guarda aquilo para você. uhum, Evita comentar, né? Justamente para não ter crítica, para não ter sim, a chacota, né? isso que eu percebo muito isso. Quando você passava algum desses episódios assim de, por exemplo, igual você falar que ia bem no cantinho para poder fechar a persiana, ou ter que deixar de fazer alguma coisa, ou quando igual no dia que você falou que abriu a cortina e de repente você lembrou que estava num lugar muito alto ali, é, e aí dava aquela sensação, né, de travamento, o medo, as emoções. Só que Uhum. chegou uma hora que passa, né? Assim, passa aquele susto inicial e você conseguiu se afastar da janela ali. Depois disso, quando você percebia que estava sem o controle das emoções naquele momento ali, e qual sensação que vinha de perceber isso? Depois que passava. A primeira sensação é aquele pânico ou aquela emoção horrível, né? Depois que isso passava, qual que era a sensação que Aham. vinha? Ah, é ruim, porque acho que de tanto a gente ouvir que isso é bobagem, eu acabava achando, nossa, que bobeira. Como é que eu tenho medo de uma coisa dessa? Eu ficava chateada, né? Eu ficava assim, frustrada. Eu achava que era uma besteira também, que eu tinha que enfrentar aquilo, só que eu Aham. não conseguia, simplesmente não conseguia. E geralmente eu Então, recomendo assim, para as ficava pessoas não aquela enfrentarem. frustração. Pode falar. E ficava assim, eu acho que frustração é a palavra certa, né? De ficar, achar que você está envolvido numa coisa que é uma bobagem só, Aham. você pode controlar, só que na verdade não pode, né? Sim, e geralmente eu falo para as pessoas, quando elas já têm clareza que é realmente uma fobia que elas têm, eu geralmente recomendo não enfrentar, porque não enfrentar assim, de qualquer jeito, né? Se for enfrentar com método, com a técnica, aí sim, Uhum, aí eu recomendo. Agora, enfrentar só na cara e na coragem, vamos lá e eu vou e dessa vez alguma coisa vai dar certo, eu não recomendo, porque a tendência é que vai ser mais um evento que você vai entrar no estado fóbico
Ou então alguém te forçar a ir, sei lá, por exemplo, é mais fácil quando é uma fobia, por exemplo, sei lá, de barata. Aí a pessoa pega e joga uma barata em cima da pessoa. Isso é terrível, porque a pessoa cria mais um É, episódio, ela tem mais uma memória, confirmando que ela deve agir daquele jeito. Que jeito? Ah, entrar em pânico, gritar, se desesperar, travar. Seja qual for o padrão de comportamento, cada pessoa desenvolve um padrão próprio dentro da fobia. Tem gente que trava, tem gente que entra em pânico, tem gente que explode em emoções variadas, mas sempre são emoções muito fortes. E quando você tenta enfrentar desse jeito torto, assim, vamos dizer, é muito provável que você só reforce a fobia ao invés de ir melhorando. Isso sem método, né? porque, se você, como você disse, se você não tem um preparo e tenta fazer isso, só piora. Só piora, porque você não vai conseguir e é mais um episódio que vai ficar gravado, né? Como mais um dia de medo. Só para esclarecer aqui para quem estiver assistindo, a gente trabalhava junto, né, numa mesma empresa, e nessa época eu era diretor dessa empresa e eu fazia lá chamava uma vez por mês o encontro da produtividade. E eu lá levava conhecimento dessa área para tentar aumentar a produtividade da empresa. Lá a nossa meta era aumentar a produtividade, reduzindo o nível de estresse. Então, porque às vezes a gente aumenta a Uhum. produtividade e fica mais estressado ainda, e não é isso que a gente quer. A gente trabalhava lá isso. Vamos aumentar a nossa produtividade, reduzindo o nível de estresse. Isso era a nossa proposta no encontro da produtividade. E aí um dia eu fiz a proposta maravilhosa, não sei se foi maravilhosa ou assustadora para a Elivânia, de fazer o método para acabar com a fobia, só que eu desafiei ela a fazer na frente de todo mundo. Eu falei, vamos fazer lá no dia do encontro da produtividade, no auditório da empresa com a equipe inteira. Você topa? A Elivânia nem titubeou, ela falou, eu topo. Eu falei, caramba, agora quem ficou com medo foi eu. Pra que que eu chamei? Pois é. E aí foi muito legal aquele dia, foi muito legal. Eu lembro que a gente fez, né, a técnica lá. Eu lembro nitidamente desse dia. Você foi assim, eu pedi, primeiro eu fiz aquele teste, né? Eu falei, mostra pra mim qual é o seu limite ali perto da janela, até onde você consegue ir. E eu lembro que eu falei, não precisa se forçar muito, vai só até onde você diga assim, não, aqui é meu limite, não consigo mais. Você estava assim a uns 2,5 metros da janela. E aí, para quem não está podendo ver, era uma janela realmente daquela que vai o vidro do piso até o teto. Ou seja, para quem tem medo de altura é terrível, porque era uma vidraça assim enorme. O nosso auditório ficava no 16º andar. Então a Elivânia chegou assim a 2,5 metros e falou, aqui é meu limite. Só que não foi desse jeito, ela só olhava para cima, assim, ó, olhava para cima e falava, só consigo ir até aqui. Aqui é meu limite. Aí eu falei, não, então pode voltar, Elivânia, senta aqui comigo. Aí a gente fez a técnica. Nesse dia você avançou só um pouco, digamos, você estava 2,5 metros. Quando eu pedi para você testar de novo, você avançou pouca coisa, foi coisa de mais meio metro. Você chegou para frente. Mas a grande diferença que eu falei, vai lá e testa de novo pra gente, vai só até o seu limite. Aí você chegou lá, beleza, consegui avançar mais um pouco, só que você estava olhando para baixo, assim. E o pessoal começou a reparar antes de mim, eles falaram, caramba, ela tá olhando para baixo já e tal. Eu, caramba, e era isso que eu queria que esse foi o motivo do meu desafio, de você fazer já lá junto com todo mundo. É para as pessoas criarem uma consciência do poder que a nossa mente tem e do poder que a gente tem de alterar ela. E as pessoas viram isso Uhum. acontecendo na frente delas. E aí eu vi que o olho brilhando de todo mundo, caramba, ela já está olhando para baixo, olha só e tal, já está mais relaxada e não sei o quê. Aí depois a gente fez, num outro dia, a gente fez os refinamentos da técnica, abaixou mais a emoção, foi abaixando, abaixando, abaixando. E aí, Elivânia, para mim é inesquecível esse dia. Olha só, sempre que eu vou fazer meditação, teve uma vez que o professor de meditação falou assim: lembra de um dia aí que você fez alguma coisa por alguém para ajudar ou, enfim, alguma coisa de legal por alguém e você ficou mais feliz do que a própria pessoa. Isso te fez muito bem. Foi a primeira memória que me veio na mente foi esse dia.
porque eu fiquei tão feliz com aquela sua reação que só de lembrar daquilo, meu corpo se enche de alegria completamente. Eu tenho nítido essa memória. A gente fez os refinamentos da técnica, aí a emoção abaixou, se não me engano, de 7 para 5, a emoção forte, né, da fobia, de 7 Uhum. para 5, depois para 3, aí chegou a 2. No último refinamento chegou acho que a 1,5, você falou que estava quase zero. Aí eu falei, e agora, se você tivesse que ir na mesma vidraça lá, né? Se tivesse que ir ali naquela janela e passar um pano assim e limpar, alguma coisa assim, como é que você, que nota estaria agora? Aí você, não, tô tranquila. Aí eu falei, zero? Aí você, é. Aí eu falei, quer ir lá experimentar? A Elivânia fez só assim, quero. E já bateu eu levantando. E foi lá e tchá, abriu a janela Foi. assim. Eu, caramba, eu me emocionei, você se emocionou, foi... Nossa, esse dia foi incrível. Assim, eu Legal. tô falando minhas memórias, né? O que você lembra desse dia? Nesse dia, foi no dia que já estava todo mundo junto, né? Na, na- no auditório, eu não lembro. Se já Ah, foi. Eu lembro que nós tivemos duas experiências, né? foram 3 dias. Teve Uhum. o dia com todo mundo, depois a gente fez os refinamentos só nós dois. Aí a gente combinou de fazer aquela Foi, pegadinha com foi, todo mundo. foi, E aí depois, eu tô foi. falando desse segundo dia. Foi no segundo dia. É isso mesmo. É, eu lembro também, quando você falou pela terceira vez, se você for lá perto agora, né? Sabe aquela coisa assim, parece que nunca, nunca tinha tido medo de nada. Ah, é uma janela, deixa ele abrir essa janela. Foi uma. É inexplicável, sabe? Você parece que você virou outra pessoa, mas você é a mesma, só que sem fobia, né? Sem aquele medo. E na hora assim, parece que cai a ficha e pensa, meu Deus, era só uma janela, né? Tá tranquilo, não tem perigo. A mente da gente é uma coisa fantástica. A mente é uma ferramenta incrível que pode ser melhorada, né? Pode ser trabalhada. A gente já vinha fazendo as questões da meditação, né? Uhum. E tudo isso foi sendo um leque, né? Abrindo um leque para tanto para minha curiosidade, tanto para esse desejo de participar, de fazer isso. Por isso, quando você falou, fez a proposta de fazer essa intervenção, na hora eu falei, mas claro, eu já estou me sentindo bem com as meditações. Imagina se eu tenho a oportunidade de resolver essa questão que já vem me afligindo há tanto tempo, né? Por que não? Então, assim, eu acho que uma coisa interessante é que a gente tem que ter a cabeça aberta, né? Tem que Aham. estar disposto a pensar, não, por que não fazer, né? Vou tentar, vou fazer sim. Deu certo, Sim. estou aqui, prova que deu certo. Eu tinha visto uma matéria da UNB que eles estavam fazendo um tratamento parecido em relação à fobia. Uhum. Eu lembro que na época mostrou algumas imagens e eu lembro que mostrou um rapaz que ele tinha fobia de aranha. Ah, eu conheço esse E, estudo. e aí eles colocavam uma foto, não era nem aranha, uma foto de uma aranha, uma distância assim, imensa dele. Uhum. Na matéria, ele falava, se você consegue dar quantos passos para frente? No primeiro dia, era um quadro. No primeiro dia, ele não deu um passo para frente, eu não consigo. Eu vou ficar bem aqui. E era só um quadro. Né? Aí eu fiquei assim, aí foi mostrando a evolução dele. Né? Eu falei, gente, então não tem jeito, Tem né? solução. Porque se tem essa possibilidade, né? Por isso que quando você me convidou, eu falei, agora, quero Uhum. sim, por que não? Vamos fazer. Eu estou tentando lembrar o nome dessa técnica aí que eles usaram nesse estudo, chama dessensibilização. Você vai gerando uma dessensibilização em relação ao objeto da fobia. É um processo um pouco mais lento do que o que a gente Uhum. fez, mas funciona. Então, o que importa é isso. O que a gente fez Sim. levou 2 dias, né? Ali a dessensibilização, por exemplo, eles pegavam fotos de coisas que pareciam uma aranha, tipo um negócio de metal que lembra de longe, sei lá, um teto de uma igreja que tem um formato assim de 8 ferros, aí lembra muito de longe uma aranha, ou alguma outra coisa.
E aí passava essas fotos na frente dele no computador várias e várias vezes. Aí aos poucos as fotos iam ficando mais próximo do que é uma aranha, ficando mais semelhante, até chegar na aranha de verdade, assim. Só que isso dias e dias e dias repetindo. Aí a pessoa vai dessensibilizando, ela vai perdendo aquela emoção forte com o objeto da fobia. O problema dessa técnica é que algumas fobias fica difícil de criar essa semelhança. Por Uhum. exemplo, tem algumas fobias. Tinha uma moça que eu ajudei a acabar com a fobia, ela tinha fobia de defunto. E aí, como é que você vai criar uma dessensibilização dessa aos poucos, devagarzinho, vou mostrar um bichinho aqui que parece um zumbi, mas não é um defunto. Não vai dar muito certo. É bem complicado. Então, aí tem algumas limitações, mas funciona, funciona assim. E aí eu lembro que naquele dia você foi lá, abriu a janela, aí colocou a mão assim no rosto, assim. Aí eu falei, vixe, será que ela travou de novo? Ou será que ela está emocionada porque conseguiu? Aí você começou a chorar e foi lá e me abraçou. Nossa, obrigado. Eu achei que ia demorar um tempão para superar isso. E aí eu comecei a me emocionar também. Eu fiquei vibrando aquele dia. Aí depois que você terminou de falar e tudo, aí eu falei, nossa, legal demais. Aí você falou, agora deixa eu fechar a janela. Aí você foi lá, e lá era daquelas janelas assim, não é daquela que abre assim, é daquela que você tem que roda um negócio e empurra para fora. Então a pessoa tem que se inclinar para fora do Colocar o prédio, corpo para colocar fora. o corpo para fora, porque era uma janela grandona assim, de, sei lá, de 1,5 metro para cima, 1,5 metro para baixo, quase isso. E você tem que se inclinar, né, para fora do prédio aqui, seu corpo. Aí para você fechar, você teve que fazer isso, se inclina para fora, pega lá na maçaneta e puxa o vidro de volta. E você foi iniciativa sua, você falou, agora deixa eu fechar a janela. E foi lá e pã, e fechou, e toda tranquila. Eu falei, olha só, rapaz. É a mesma pessoa? E a pegadinha. Aí nesse dia tava só nós dois, lá no auditório. Aí a gente combinou, né, a pegadinha. Eu falei, não, Elivânia, não conta pra ninguém lá na equipe, lá com o pessoal que você trabalha, que a gente terminou de fechar. E aí no próximo encontro da produtividade, eu vou te chamar aqui na frente, a gente faz uma brincadeira assim. Aí, como é que foi? Eu falei, chamei a Elivânia, já tava toda a equipe no auditório. Aí eu falei, Elivânia, poxa, tá meio calor aqui, né? Você podia abrir aquela janela ali pra gente. Aí a Elivânia, tá bom, vou lá. Aí foi lá, abriu a janela, aí encostou na janela assim, ficou dando tchau pro pessoal. Aí todo mundo, de boca aberta. Foi, que legal. Não, e eu lembro também que nesse intervalo, né, que a gente, do nosso último encontro, e entre o intervalo do último encontro e esse que a gente fez a pegadinha, eu tirei uns dias de férias, não sei se você lembra. Sim. É. E aí, antes dos dias de férias, eu lembro que um dia tinha um pessoal que estava limpando as vidraças, a equipe que limpa mesmo, e eu não lembro quem foi, alguém do escritório foi lá na minha sala, a gente mandou, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí me chamaram para mostrar o cara pendurado. Tipo assim, vou fazer medo para ela, porque descobriram que eu tinha medo da altura. Aí eu lembro que eu olhei e tive que fingir de assustada. Ai, meu Deus. Eu não lembro quem foi a pessoa, mas alguém me chamou, né, para me mostrar isso. Aí eu, ai, Tipo, que deixa eu medo. fingir que tô com medo. Aí eu falei, gente, a minha vontade era ir lá olhar pertinho, assim, falei assim, nossa, deixa eu ver se ele tá limpando direito mesmo. Mas, né, a gente tinha combinado, então tinha que manter um combinado. Sim, e aí foi muito engraçado. E a reação do pessoal, nossa, teve gente que me procurou depois, né, em particular, e falou, Anderson, eu não acreditava muito nessas coisas. Depois eu queria conversar com você, porque eu também tenho uns problemas aí que eu queria resolver. Eu falei, não, claro, tudo bem. Na verdade, essa era a minha intenção, quando eu pedi te desafiei para fazer na frente de todo mundo, para que as pessoas abrissem um pouco mais a mente. Eu percebi que tinha umas pessoas ali que não, assim, descrença, e tá tudo certo, cada um com suas crenças. Eu queria dar uma chance para que elas questionassem essas crenças e vissem o poder que a nossa mente tem.
Você viu que ali no processo de acabar com a fobia, eu fui muito mais um condutor, alguém que vai conduzindo o caminho do que fazer efetivamente alguma coisa, né? Eu fui te conduzindo, falando, ó, faz isso, fui te orientando e você que executou a técnica, você quem executou o método e você que acabou com a sua fobia. Eu falo isso para todo mundo, as pessoas vêm me agradecer, Anderson, muito obrigado, o que você fez por mim. O que eu fiz foi conduzir uma abordagem, um método, mas quem acabou com a sua própria fobia foi você. Foi a sua coragem, a sua disposição, a sua vontade de querer resolver isso e se propôs e se colocou, até diante do desafio que eu coloquei, vamos fazer na frente de todo mundo, você não titubeou um minuto, você falou, não, eu quero. Então, o mérito não é meu, o mérito é seu mesmo, assim, dessa vitória. E eu fico muito feliz de participar disso. É bom porque quando a gente consegue se desvincular disso, nossa, é libertador, sabe? É um peso que sai das costas. No meu caso, era uma fobia que ela podia ser limitada por mim, vamos dizer, né? Eu poderia escolher os locais que eu podia Aham. estar. Mas tem pessoas que sofrem de outras fobias de coisas igual a mais comum, né? Barata. Uhum. Não tem como a pessoa tentar conduzir aquilo ali. Se ela vê um inseto em qualquer lugar e ela tem a fobia, Surge do nada. ela vai surtar. Ela vai surtar, ela vai passar vergonha. É constrangedor. Sim. Fala aí, me fala que depois desse dia, depois que você superou a sua fobia, é, coisas que você fez que você nunca faria antes. Dá alguns exemplos aí pra gente de coisas que você conseguiu fazer. Eu foi em 2019. A gente viajou, nós fomos comemorar o aniversário da minha filha lá no Beto Carreiro. E lá em Camboriú tem um bondinho, né, que ele passa por cima de uma montanha bem grande, e depois ele desce e conduz a gente para a praia, acho que é a Praia das Laranjeiras. Eu subi no bondinho, tirei foto, olhei para baixo, depois eu fui no mirante, coisa mais linda do mundo. Tirei foto, tudo, e eu tirava foto assim, tirava minha foto e tirava foto do chão, claro, para dizer que eu estava ali olhando para o chão, Pra mostrar a altura. sabe? Para mostrar a altura. Filmei tudo lá do bondinho, achei assim, é muito, muito bom. Você poder ver o que eu gosto de ver, né? Eu gosto muito dessa ideia da natureza, das paisagens e tudo ali, tranquila, sabe? Como se estivesse andando de metrô, bem tranquilinho. Não tenho medo nenhum de ficar perto de uma vidraça. É natural, como se nem nunca tivesse acontecido medo, né? Algum medo nesse sentido. Caramba, que É muito legal. bom, muito legal. E ainda tem outro detalhe, né? Que eu te contei depois, a história da lagartixa. Né? Ah, sim, eu tô lembrando dessa aí, mas calma, deixa. Esse aí é spoiler. Cenas do próximo Spoiler, spoiler. capítulo. Eu, eu não lembro se você tinha esse medo. É porque é muito comum com pessoas que têm medo de altura. Você atravessava em passarela? Tipo passarela de rodovia? Não? Igual aquela. Não, Ah, tinha uma bem na frente do prédio, tem outra aqui perto desse prédio aqui. Não passava. não. Aí como você E fazia? quando eu tinha que passar, como não tinha jeito de Ah, passar, eu ia no meio, bem no centro da passarela, sem olhar nem pro lado. E pedindo a Deus para aquilo acabar logo, sabe? mas Mas geralmente se evitava. tivesse se tivesse a possibilidade de passar por baixo, eu podia passar por baixo. Não, olha só. Mesmo que eu sei que é arriscado, né? Mas Aham, olha só a incoerência. A fobia, geralmente o medo, né? O medo é uma resposta emocional para nos alertar de algum perigo. Aí, ou seja, qual que é a intenção do nosso inconsciente quando ele dispara o medo? Preservar a nossa integridade física. A resposta do medo é uma mensagem do inconsciente para a consciência dizendo que a sua integridade física está ameaçada. Essa é a mensagem que o medo está mandando. Olha só, sua integridade física está ameaçada. Beleza. Então, qual que é a intenção do inconsciente? Te proteger de alguma coisa, de um perigo.
Só que na fobia, como esse medo ele é muito exacerbado, ele perde essa função de te proteger e te coloca em risco de novo, porque a pessoa com medo muito extremo, ela se coloca em risco. Tinha uma pessoa que ela também conseguia atravessar a passarela, igual você, apesar da fobia, só que ela ia segurando no ferro, assim, e de olho fechado. Fechava os Meu olhos Deus, e atravessava a passarela de olhos fechados. Ou seja, era mais perigoso. com certeza. Então, assim, ter medo é saudável. O medo é uma resposta do nosso repertório emocional e é útil. Agora, um medo fóbico, ele te coloca em mais risco do que uma pessoa, enfim, uma pessoa, por exemplo, que é displicente. Às vezes, uma pessoa que é displicente corre menos risco do que uma pessoa com medo fóbico, dependendo do contexto e da situação. Tá aí hoje para passar numa passarela, como é que tá? Tranquilo. Gostei da Eu resposta. lembro que eu lembro que na própria semana que a gente tinha feito lá a, a intervenção, acho que o pessoal não estava acreditando, não. Ou achavam que eu não tinha medo de verdade, ou achavam que nada tinha acontecido. E eu lembro que um dia a gente desceu para almoçar e a gente resolveu almoçar num restaurante que ficava do outro lado da pista. Não sei se fizeram isso de propósito, né? Aí um dos colegas falou assim: e aí, Ivani, bora passar na passarela? Bora, vamos. Bora! Aí é sério que você tinha medo mesmo? Eu falei, gente, eu não passaria aqui. Em tempos atrás eu não passaria, tô falando sério. Brincar com uma coisa dessa. É sério mesmo que você não passava aqui? É sério, eu não passava aqui. É Eu achei engraçado, né? interessante, parece que ou queriam testar se realmente tinha acabado a fobia, Aí ou não depois estavam que acreditando testa, em mesmo si. assim não acredita, né? É igual Pois é, aquele ditado, só acredito vendo. Aí a pessoa vendo, pois não é. acredito. Viu? A É bem pessoa assim. vendo, não acredito. Nossa, Elivânia. Não, e conta aí pra gente a história lá da lagartixa, já que você deu um spoiler aí. Essa aí eu não esperava. E olha só, Nem eu. eu tive um aprendizado com essa história. E depois eu revisei outros casos de pessoas que eu tinha atendido e comecei a. Depois eu vou falar o que gerou de aprendizado essa história da lagartixa. Lagartixa. Isso eu não te contei. Como eu falei antes, quando a gente fez o nosso último encontro, eu tive alguns dias de férias. Foram Aham. poucos dias. Aí eu sempre tive muito medo de lagartixa, muito, mas era aquela coisa absurda também. Só que eu também achava que era uma bobagem, né? Todo mundo fala assim, que isso, a lagartixa vai te engolir. Na minha cabeça ia, né? E eu lembro que um dia eu estava em casa, um desses dias de férias, aí eu estava na área de serviço fazendo algumas coisas, aí eu vi uma lagartixinha lá no canto. Eu, no meu normal, era correr. Correr e falar, olha, tem um monstro ali, alguém vai dar fim naquele monstro, pelo amor de Deus. Era uma coisa absurda. Aí eu lembro que, assim, sem pensar, totalmente sem pensar, eu peguei um veneno, spray, fui lá, apertei o veneno, a bichinha ficou lá, morreu. Depois eu fui lá com a vassourinha, a pá, catei, joguei no lixo. E quando eu joguei no lixo, aí parece que deu um clique na minha cabeça. Falei, oi? Plim! Quem é você? Aí eu corri e te mandei a mensagem. Anderson, eu matei uma lagartixa. Como assim? A fobia não era de altura? Pois é, tinha que a lagartixa também com a história. Aí foi quando eu te contei que era uma das fobias que eu tinha. E era uma coisa ruim. Na minha casa, agora nem tanto, mas na minha casa antigamente tinha muita lagartixa. E porque tem muita planta aqui, aí onde tem planta tem insetinho e elas vêm, né? E eu lembro que Será que diversas agora tem vezes, menos lagartixa? Ou é o seu ou eu que radar não que está ligo, né? desligado e você não fica tanto prestando atenção? Eu acho que sim. Eu lembro que tinham dias que, quando a gente ia entrar em casa, sempre ficava, parece que elas adoravam. Tinha um lugar certo delas, o ponto de encontro era em cima da minha porta. A porta de entrada da casa, elas ficavam na parte de cima dessa porta. Eu não tinha quem fizesse eu passar, não entrava. Eu não entrava Sério? enquanto alguém não tirasse ali. Não, não entrava.
Se Não, você sabe? Não estivesse ficava no sozinha. cômodo. Eu ficava de fora. Só que eu não tenho coragem de jogar nenhuma pedrinha, né? Aí eu lembro que, quando isso aconteceu, eu te mandei a mensagem. Eu falei assim, uai, Anderson, como é que é isso? Era só a altura e a lagartixa veio de brinde. E também, assim, foi uma fobia que acabou. E eu lembro que na época você me explicou, né? Que quando a gente trata Uhum. de uma fobia, né? Isso acaba que abre outros caminhos também de outras coisas que a Sim, gente tem medo nossa e não senhora. e nem trata, né? Nem cuida. Mas da lagartixa foi fantástico. Eu nunca vou esquecer disso. Eu acho que o que aconteceu hoje, acontece hoje em dia, acho que é isso que você falou mesmo. Acho que tem lagartixa de todo canto e eu não estou nem Não vendo, não tá estou nem nem notando. ligando, nem importando com elas. E aí, antes de eu contar o que me despertou esse aprendizado com isso, foi o sonho que você me contou que você teve. Você lembra? Eu lembro que eu te contei um sonho Que era outro e bicho. Olha só, eu lembro mais que é, você. é verdade. Eu lembro que teve um sonho mesmo, mas agora eu não. Você me contou que você sonhou que com cobra. É, foi isso mesmo. Que tinha um lugar cheio de cobra, que eu tinha muito medo, mas que eu conseguia passar. Verdade, Isso é uma verdade. coisa que É, eu acontece. tinha muito medo de cobra também. Tinha muito medo de cobra também. Você me contou que no zoológico Agora não você tenho não mais. passava, né? Tipo, se fosse no zoológico, não ia lá no lugar. Eu nunca. Acredita que eu nunca fui num Não. zoológico? E aí você me contou que não acho que eu tenho fobia de zoológico. Você me falou que você não passava, né, no lugar lá das cobras lá e tudo. Não. E aí, Eu não via cobra na televisão. Não via. Se estivesse ah, passando um programa que fosse aparecesse uma cobra, eu não assistia. Sabe o que eu estou pensando que eu fui muito bem sucedida, né? Porque eu fui tratada da fobia de altura, perdi medo de lagartixa, perdi medo de cobra, veio um monte de perdi medo de bônus. falar. Perdeu medo de falar, tá aqui falando ao vivo. Exatamente. Mas, Acho que você lembra que eu era bem calada. Ainda sou, né? Eu não falo muito, mas tem uma sabedoria nas mas eu pessoas não falava caladas. nada. Mas eu tinha medo de falar também, de falar em público, Sim, falar com pessoas. aí é Eu diferente. acho interessante. Aí é diferente. Uma coisa é a pessoa ser introvertida e outra coisa é a pessoa ter medo de falar. Você provavelmente manteve a sua introversão. Quando você quer ficar calado, você fica. Mas hoje você tem a liberdade de escolha. Quando você quer falar, você fala, sem medo. E, nossa, isso é. E aí, quando quer ficar calado, fica também. Não precisa ficar falando igual a matraca, igual. Tem gente que fala demais, né? Podia aprender, aprender um pouco com você. Pois é. Então, olha só, tratei da fobia de altura, matei uma lagartixa e consigo olhar com a cobra. Tô bem. Então, gente, vale a pena, gente. Vale muito a pena. Você lembra É, como é que foi é esse sonho? fantástico. É porque como isso alterou parte do meu processo, eu lembro detalhes. Você lembra que Eu você. Conta aí primeiro. lembro. Quando você falou agora, eu lembrei. Eu lembrei que no sonho eu tinha que levar uma coisa para uma pessoa, Uhum. era uma coisa de urgência. Só que conforme eu ia andando no caminho, para todo lado aparecia cobra. E eu lembro que no sonho eu sentia muito medo. Eu sentia muito medo. Mas ao mesmo tempo eu conseguia continuar caminhando. Eu sentia medo, mas eu ia caminhando. E às vezes eu olhava, né, para um lado, para o outro, e, assim, no sonho as cobras me atacavam, não faziam nada, elas estavam lá, né, simplesmente Uhum. estavam lá. Mas eu lembro que no sonho eu tinha medo, mas eu continuava caminhando porque no sonho era como se eu tinha que entregar uma coisa para alguém, eu tinha uma responsabilidade, uma coisa assim que eu tinha que levar para uma Eu lembro o pessoa. que que Eu não era. lembro o que era. Eu lembro. Você me Eu não contou. lembro. Eu lembro. E eu tinha que levar essa coisa para uma pessoa e eu ia com muito medo, mas eu ia caminhando, sabe? E eu conseguia fazer aquele percurso todo. Aham. Contei qual era a coisa que eu não lembro, não. Você me contou que a coisa que você tinha que buscar era uma cobra. Você atravessou no meio delas
E aí você disse que estava com uma daquelas, sei lá, aqueles trem de pegar uma cobra com a vara, assim, sei lá, que usa lá no Butantã. Aí você disse que foi lá, pegou uma, trouxe. Eu lembro com detalhes desse seu sonho porque mudou um processo meu que eu vou contar daqui a pouco. E aí eu fiquei com muito isso na memória. Você falou que trouxe e tal. Aí antes disso, me fala aí, Elivânia, como é que seria antes, se você tivesse um sonho desse cheio de cobras, como é que você iria acordar? Ruim, muito ruim. Eu ia ter dor de cabeça durante o dia todo. Eu ia ficar naquela ideia de, nossa, vai acontecer uma tragédia, porque as pessoas têm aquela história, né? De sonhar com cobra, é traição, é Aham. tragédia. E eu ficava com aquilo, assim, gente, é hoje. Meu dia hoje Vai vai ser ser. péssimo. E ficava ruim, eu ficava com dor de cabeça, eu ficava lembrando do sonho. E lembrar do sonho me dava medo. Eu ficava com medo só de lembrar do sonho. Era bem ruim. E eu lembro que você disse que o seu semblante me contando estava muito tranquilo, não, e tal, tinha um monte de cobras e não sei o quê. E isso já estava me deixando muito impressionado. E aí você falou, Anderson, aí eu acordei, sentei na cama, aí fiquei tentando realizar o que estava acontecendo. Nossa, sonhei com um monte de cobra e tal. Beleza, vou dormir. E voltou a dormir. Aí eu, Você a dormir. caraca. E aí eu fico imaginando se fosse antes, nem dormia mais, né? Eu acho que depois disso, acho que eu nunca mais sonhei com cobra. Olha aí. Não lembro. Foi só aquele momento para finalizar com as cobras. Se sonhei, não lembro. E se lembro, se eu lembrar, não faz Tanto diferença. faz. Não fica aquela coisa, aquela ideia de, nossa, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Aham. Porque a fobia tem isso também, como você acabou de falar, né? Quem tem fobia acaba trazendo para si um peso muito grande. Uhum. E achar que, nossa, vai acontecer alguma coisa muito ruim se isso chegar perto de mim, ou se eu triscar nisso, ou se, sei lá, a gente fica com aquela ideia do mau presságio, né? Aham. Algo muito ruim vai acontecer. E Eu, agora? eu lembro Ah, que depois, quando você foi me dar feedback, você falou, né, que igual você está falando hoje, acabou o medo de. A gente só fez a técnica, deixar claro aqui, a gente só fez a técnica para acabar com a fobia de altura. Isso que foi a minha surpresa. E aí eu comecei a entender o que estava acontecendo, inclusive pesquisando outras pessoas que eu já tinha ajudado a acabar com a fobia. Eu vi que esse era um padrão recorrente que estava passando debaixo do meu nariz e eu não estava percebendo. E quando eu percebi ele por causa de você, porque você teve muita clareza para explicar esses detalhes, isso que estava debaixo do meu nariz e eu não estava vendo, que ficou claro, aí eu comecei a tirar mais proveito ainda disso, porque eu passei a estimular isso propositalmente e não acidentalmente. Porque eu lembro que eu te expliquei, na hora eu tive esse insight, aí eu perguntei, qual é a sensação que fica presente hoje para você? Você respondeu assim, segurança. Aí eu, caramba, eu já imaginava que ia ser alguma emoção dessa, ou segurança, ou confiança, ou paz, alguma emoção boa que te ancorasse num lugar bom. Aí eu desenhei, na hora eu estava com um papel, eu desenhei um círculo assim e escrevi lá, segurança. Isso aqui é a segurança. Aí eu lembro que você falou assim, antes disso você tinha falado assim, Anderson, eu tava com medo já de algumas coisas, de ir em alguns lugares. Acho que você me falou de faculdade, medo de ir para a faculdade. É, medo de cobra, medo de lagartixa, não conversava muito com as pessoas. Hoje você falou, até meus irmãos estão falando que eu tô uma tagarela e chega nas reuniões de família, né? E fico é, conversando e não sei o que, e você foi contando todas essas histórias. O pessoal lá da empresa comentou muito, nossa, Elivânia, quando eles caíram lá na pegadinha, aí que eles começaram a falar, nossa, é mesmo por isso então que ela essa semana tá conversadeira, ela não conversava com ninguém aqui, agora está conversando com todo mundo. Essa semana ela conversou com todo mundo e rindo. E depois você. Nossa, foi muito legal isso. E aí desvendou o que para mim? Essa questão da segurança. Beleza, digamos que isso aqui é a segurança que estava lá, que se instalou e que estava presente ali. Ela começou a ramificar e generalizar. O seu cérebro pegou essa confiança e falou: opa, essa confiança aqui que a Elivânia
adquiriu em relação a medo de altura, seu cérebro falou, pode ser útil para outras coisas, não vou deixar aqui à toa, não. Já que está funcionando para medo de altura, o nosso cérebro, apesar de vez em quando pregar algumas peças dessa na gente de criar uma fobia do nada, o nosso cérebro, ele trabalha ao nosso favor o tempo todo. Então ele falou, opa, esse negócio aqui eu gostei, dessa segurança aqui que a Elivânia está usando para combater o medo da altura. Sabe o que eu vou fazer? Vou usar essa segurança aqui também no medo de lagartixa, no medo de cobra. Aí no medo de lagartixa, no dia que aparece a lagartixa, ele usa. Ah, não apareceu uma cobra? Então vou fazer aparecer uma cobra aqui num sonho, porque eu quero usar aqui também. Ah, para conversar com as pessoas, vou usar essa segurança aqui também para conversar com as pessoas. E o seu cérebro vai generalizando um sentimento positivo, uma estratégia positiva que você criou. Naquele momento da técnica, você criou uma estratégia para lidar com o seu medo de altura e o seu cérebro criou uma generalização, tirou proveito disso para utilizar em outras áreas da vida que eu nem poderia prever. Hoje, por causa disso, por causa desse dia com você, eu melhorei muito a minha abordagem com as outras pessoas. Porque, além de acabar com a fobia, isso já era standard, já todas as vezes funcionava a técnica, então eu me dava satisfeito. Beleza, o objetivo não é acabar com a fobia, está acabando, então Uhum. eu não ia pesquisar mais. Ah, vamos refinar ainda mais a técnica. Para quê? Não já está funcionando? Então eu não tinha nenhum estímulo para querer melhorar a técnica. Só que aí a experiência que eu tive com você me despertou para isso. Eu falei, caramba, e se acabar com a fobia for só o começo? Isso aqui ficou ó, martelando na minha cabeça. E se acabar com a fobia for só o começo de um processo muito mais incrível e que pode levar a pessoa muito mais longe? Isso ficou encafifado aqui, ficou rodando na minha cabeça e eu fui mudando a estratégia. E aí hoje eu induzo isso durante o processo para que a pessoa acabe com a fobia, que é o principal objetivo dela quando me procura, mas também para que esses ganhos secundários, esses ganhos que vêm junto, eu estimulo para que eles venham ainda mais forte. Então eu realmente modelei o que aconteceu com você e aplico em outras pessoas também. Então tem muita gente aí que tem que te agradecer também. É algo assim, tão, tão fantástico, porque é como a gente sempre fala, né? A nossa mente é, é fantástica, é incrível. E tem tanta coisa boa que a gente pode fazer e às vezes a gente fica preso no meio de lagartixa, né? Fica preso sabe, coisas que parecem, são pequenas, né? Mas para quem tem a fobia, são imensas, né? E às vezes a vida da gente fica travada ali, fica parada. Eu acho não, certeza que tenho, que de lá para cá só melhorou e só vem melhorando. Sabe? Algumas coisas que eu percebo que eu não fazia ou que eu não tinha coragem de fazer, que eu ficava receosa, ai, sabe, qual vai ser a reação da pessoa, como é que isso vai acontecer, não vai dar certo, sabe, eu percebo que isso está, assim, muito superficial, muito tênue já, sabe, a insegurança, ela ainda existe. Não vou Uhum. dizer que, agora eu sou uma Mulher Maravilha, não tenho medo de nada. Tem. Só que o meu cérebro, ele age de um jeito que eu consigo pensar, não, tá, tem os riscos? Tem. Mas a gente tem que tentar, sabe? Uhum. E aí as coisas vão fluindo de um jeito que não fluíam antes. É incrível, sabe? A minha percepção de muita coisa, ela melhorou bastante. Até a minha forma de lidar com as pessoas, ela melhorou muito. Eu consigo enxergar, assim, ter mais clareza para tratar com as pessoas, para falar com as pessoas, sabe? É incrível, incrível. Como uma coisa que começou assim, a gente tinha um objetivo, conseguimos esse objetivo e como isso vem florescendo todo dia. As melhoras para mim são fantásticas. Eu estou muito feliz nisso. Sim, e todas as vezes eu me impressiono muito com esses ganhos secundários que vêm depois que uma fobia acaba.
E aí eu comecei a repetir isso para todo mundo. Acabar com a fobia é só o começo. É só o começo. Você não tem noção do que vem depois. De coisas boas, de desbloqueios, de capacidades que a pessoa... Tem gente que não tem muito consciência, a vida muda e a pessoa não percebe. Mas, ok. O que me ajudou muito com você é que você tem muita consciência e consegue comparar como é que a sua vida era antes e depois. E isso tem um benefício de você ser consciente assim e perceber isso, porque perceber uma melhora faz bem pra gente. Quando a gente não está percebendo a vida melhorando, às vezes a gente fica até mais triste, parece que nada muda. E esses ganhos que vêm depois, se tornou assim a cereja do bolo do método de acabar com a fobia, porque antes era assim, vem pra cá que eu te ajudo a acabar com a fobia, acabou, beleza, próximo, vambora. E isso transformou tudo, mudou tudo, porque hoje terça-feira vai começar o podcast, convido a todo mundo que estiver assistindo aqui, e toda semana vai ter episódio novo, podcast Acabe com a Fobia, e é isso que a gente quer levar para lá, para o podcast. Já tem 5 episódios gravados, nós vamos começar a soltar 2 episódios por semana. E tá muito legal, tá muito super bem produzido. Nós contratamos uma empresa de edição muito boa, eles estão fazendo uma edição super bem caprichada. O conteúdo tá maravilhoso. E a gente dá muita risada lá, se diverte com as histórias. É muito legal. E as pessoas vão aprender muito com o podcast. Já estão aprendendo, porque eu estou aprendendo, a equipe está aprendendo comigo. É muito legal. Tudo isso, essa fagulha, Erivane, eu queria dizer que começou naquele dia. Eu e você, e naquela janela do 16º andar, quando eu vi a forma como eu me emociono com isso, e a forma como isso mexe comigo, eu falei, caramba, cara, eu acho que eu estou no lugar errado. Eu estava naquela época como Sempre diretor da achei. empresa, né? Eu estava como diretor da empresa, eu caí de paraquedas nesse cargo, foi por indicação, eu não me indiquei. E aí depois disso, plantou uma semente aqui. Eu falei, caramba, e se eu vivesse disso? E se eu dedicasse a minha vida a isso? Se eu fizesse disso uma missão, tanto para ajudar as pessoas, como para eu viver disso também, ter a minha fonte de renda não ser nas empresas, mas de repente até vender as empresas e me dedicar 100% a isso. Isso ficava coçando aqui na minha nuca, sabe? Lá no meu cérebro. Caramba! Porque a gente sempre vê as pessoas falando assim Uma vez eu vi o Murilo Gun falar: qual é o melhor trabalho do mundo? Aquele que você trabalha e ganha muito dinheiro e não precisa trabalhar nunca mais? Ou aquele trabalho que você não deixaria de trabalhar por dinheiro nenhum no mundo? E deixou essa pergunta em aberto. Cara, no dia que eu escutei essa pergunta, eu falei, caramba, eu já sei qual que é a minha resposta. Hoje eu estou fazendo isso. Hoje eu estou fazendo um trabalho, produzir os podcasts, estar aqui conversando com pessoas que já superaram a fobia. Daqui uns dias vou começar a conduzir o método aqui ao vivo, no YouTube, Facebook, Instagram. Vou chamar alguém ao vivo da audiência, alguém que estiver assistindo, se inscreve aí. Vou chamar as pessoas para vem aqui, vamos fazer aqui ao vivo. Pega aí, liga o celular e eu vou te ensinar um método aqui e você vai acabar com a sua fobia hoje. Então vai acontecer isso, vai ser muito legal. Para mim é a realização de um sonho e foi você que ajudou a plantar essa sementinha aqui, Erivane. Então por isso que eu fiz questão de você ser a primeira entrevistada aqui desse programa e eu estou muito feliz, principalmente de ouvir algumas novidades a mais aí de você. Poxa, para mim é maravilhoso isso. Ah, que bom. Assim, você fala que a gente não tem que te agradecer, mas é fantástico, sabe? Hoje, quando você conversou comigo, você falou lá a meta que você tem, cara, eu passei a tarde toda pensando nisso. Ele vai conseguir, eu acho que vai ser bem rápido, nem vai demorar esse tempo todo que você está pensando. Porque eu acho assim, eu sempre acreditei que quando a gente faz uma coisa que a gente faz com amor, com paixão mesmo, com um desejo de ajuda mesmo, de ajudar a pessoa, você não está querendo nada em troca, você quer que a vida de outras pessoas melhore. Eu acho um projeto lindo, desejo toda a sorte do mundo, eu acredito que assim como você me ajudou, ou como eu me ajudei, já nem sei mais, é, você vai ajudar muita gente. Vai ser, sabe, vai ser fantástico
Ah, Gente, olha, obrigado. realmente, é uma, sabe, é uma sensação muito boa. A palavra que eu usei naquela época ainda é a palavra que eu uso hoje, é segurança, sabe? Porque não tem nada melhor que você poder viver seus dias tranquilos, em segurança, saber que você vai passar por algumas situações, mas que essas situações não vão te roubar, né, ali teu sossego, não vai te roubar a tua paz. Eu fico muito feliz de poder ter participado, poder ter vivido tudo isso e ainda até hoje a gente sentir os reflexos disso, Aham. ver o resultado, sabe? Que não para, não para. Cada dia que passa, parece que a cabeça da gente vai só melhorando, melhorando. Uma coisa que a gente nem conversou sobre isso ainda, mas que também tem me ajudado, justamente agora nesse período que a gente está vivendo de tudo, esses meses, últimos meses foram difíceis para todo mundo, mas, por incrível que pareça, a minha cabeça, ela conseguiu se concentrar de uma forma que eu não entrei em desespero, em parafuso, né? Porque parece assim que as coisas vão se ajustando dentro da minha cabeça. Uhum. Fica aquela sensação de segurança, de tranquilidade que, sabe, vai dar certo, a gente vai conseguir. Eu não sei nem como explicar, né? Mas o Uhum. controle, parece Sim, que é você conseguir ter um controle das suas emoções, do seu pensamento, conseguir exatamente. controlar aquilo que você pode fazer, sabe? Porque o grande problema da fobia é que a gente perde o controle. Isso. E nesse perder o controle, né, aí vem todas as consequências. O que o método me trouxe também é essa ideia de que aparente, né? Que a gente sabe que controle, em verdade, a gente não tem controle da nossa vida, não tem controle do tempo, não tem controle de nada. Mas o controle das emoções, Uhum. ele vem, sabe? Sim. E faz muita diferença. Faz muita diferença mesmo. Para mim tem feito muita diferença. Sim, porque você tem uma emoção que ela tá num nível muito alto. Deixa eu pegar de outra cor aqui. Essa emoção é uma emoção exacerbada, ela tá lá num nível muito alto, incontrolável. E o que acontece? Uma emoção de pânico, desespero ou medo, ela preenche todo o seu cérebro. Tira espaço para qualquer coisa, não sobra espaço para nada. E aí quando você vai abaixando esse nível, vai abaixando, 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 abaixando. E aí fica num nível controlável, que é o que você falou. Agora eu tenho controle. Além de resolver isso aqui, que era o problema, e vai abaixando, às vezes chega a zerar, e aí você zera esse medo, e aí você passa a ter controle de outras coisas, porque você aprendeu a gerar controle aqui, numa coisa que era incontrolável. Imagine nas outras coisas. Imagine que agora sua mente tem espaço, não tem mais uma fobia preenchendo todo o espaço e tomando conta de tudo. Agora tem, cara, parece que minha mente tem espaço agora. É como aquela casa que tava toda bagunçada, entulhada, roupa para todo lado. Aí vem alguém e faz uma faxina e limpa tudo. Aí você entra e fala: Nossa, ficou até mais espaçoso agora aqui dentro. Então, a pessoa que tem uma fobia, a principal frustração que eu percebo nas pessoas é que elas não têm opções. Uma pessoa que tem uma fobia, ela não tem opções. Ela só age de um jeito diante do objeto da fobia. Ela só tem, na verdade, uma opção: agir daquele jeito. Ou entrar em pânico, ou travar, ou enfim. É como se ela tivesse um mestre e o mestre só desse para ela essa única opção. Diante disso, você vai agir desse jeito todas as vezes. E acabou. Quando a gente acaba com a fobia, você gera um mundo de opções para a pessoa, de agir de formas diferentes, inclusive em outras áreas da vida. Então, quando eu descobri isso, que a fobia, acabar com a fobia era só o começo, nossa, aí explodiu minha cabeça. Mas é isso, Elivânia. Obrigado. Nossa, eu estou muito feliz com a nossa entrevista de hoje, de ver que seus resultados ainda estão dando frutos e estão caminhando para dar mais ainda. E feliz de te ver, estava com saudade. Pois É, é. a gente nunca mais se viu. E ó, me deu uma ideia, vamos tirar uma foto lá na torre de TV. Topa? Ou tá com medo? Na hora, na torre digital. Isso, lá na torre digital. Vamos marcar um dia pra gente tirar uma foto lá. Eu nunca fui lá também. Caramba, eu nunca fui em nada turístico. Tá difícil, hein, moço?
Nunca Beleza. foi no zoológico, nunca foi na torre de TV. Tem fobia de lugar turístico, conta. Deve ser. Vou precisar de alguém para aplicar um método em mim de acabar com ele. Beleza, Livane, obrigado. Muito, muito Obrigada a obrigado. você. E uma boa noite para você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.